Boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre de nossas vidas, a todos nos abençoe, o Mestre da imortalidade. Sejam todos acolhidos no coração, nesta casa abençoada, que é um porto de amor, um posto de bênçãos, e que nos permite encontrar a espiritualidade no sentido da compreensão que a doutrina espírita nos oferece. Quero agradecer a presença do meu amigo, escritor, Adeilson Salles, obrigado, do Litoral Paulista, é um autor conhecido, várias editoras, várias obras, e principalmente tem um trabalho profícuo com criança e com a mocidade. Que Jesus te abençoe nessa tarefa inadiável dentro da casa espírita e dentro do movimento espírita. Porquanto a pandemia nos mostrou a importância dos valores dentro da casa espírita no apoio ao jovem que está chegando, está pedindo passagem no sentido da responsabilidade doutrinária, evidentemente. Continue na sua tarefa. Quero agradecer a presença da nossa querida Denise, nossa amiga e irmã, que está aqui conosco, ajudando-nos nas vibrações, nessa tarefa também aqui no Caminheiros do Bem. E o nosso tema é Kardec e a comunicação familiar. Nós, muitas vezes, e é natural, quando adentramos a doutrina espírita e compulsamos o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber, principalmente nos estudos básicos da doutrina espírita, quando vamos verificar o contexto cultural, como surgiu a doutrina espírita, quem era o professor Rivaio, por que depois Allan Kardec, como é que se estruturou a doutrina espírita, tudo muito detalhado nos estudos iniciais da doutrina espírita, nos vários cursos de aprendizados que temos, por exemplo, nesta casa. E é comum nas casas espíritas, que se fundamenta, evidentemente, em Kardec, que tenhamos esses estudos iniciais. E é natural que quando nós pegamos, vou comentar e vamos mostrar aqui para vocês, espero que o slide possa de alguma forma colaborar, não é? No sentido de que nós temos a questão da claridade, procuramos fazer aqui um pouco mais escuro o fundo com a letra, mas a questão é que aquele que tiver uma mediunidade mais ostensiva aqui vai conseguir ler lá com mais claridade, com mais determinação. Muito bem. E lá em Prolegômenos, que é um termo muito bonito, eu acho lindo, né? Para o expositor espírita, ele enche a boca, né? Prolegômenos, né? Nada mais é do que um prefácio mais detalhado, mais aprofundado do objetivo da obra. E lá nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês quem são os espíritos que assinaram a codificação espírita. Porque Allan Kardec é o codificador. É o espírito escolhido por Jesus para trazer para nós a mensagem do Consolador prometido. Porque quando nós entramos no conhecimento aprofundado do Espiritismo, ele esclarece e por isso ele consola. E em consolando, nós caminhamos com mais segurança, com mais paz, na compreensão dos nossos destinos, da nossa missão neste planeta, enfim. E nós vamos ver que são espíritos superiores. Mas Kardec apenas se deteve em mapear no mundo espiritual os espíritos superiores
Evidente que para constituir uma doutrina como é o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, era necessário todo o rigor, o método da ciência, da observação, da comparação. E para isso, esses nobres espíritos que têm a envergadura necessária para poder trazer para nós a doutrina espírita, a codificação espírita, o espiritismo, formando um corpo doutrinário, uma filosofia com consequências morais, uma ciência de observação a partir dos fenômenos, e depois a questão moral, em que Kardec, não será o tema aqui, irá fazer um vínculo com a questão da religião, da religiosidade. Ele trata essa questão da religião no livro A Revista Espírita, que nós vamos falar bastante aqui hoje. Mas ele também mapeou os espíritos de condições medianas, que também produzem ensinamentos, que produzem esclarecimentos. Ele não criou uma doutrina, aliás, ele não codificou, porque na realidade ele codificou a doutrina espírita apenas para criar uma constituição filosófica em que só tem acesso às nobres consciências no terreno da ciência, da intelectualidade. Ele vai observar em várias obras, porque ele vai consultar, ele vai dialogar. Isso que vocês vão ver aqui é fantástico. Ele irá dialogar com os espíritos nas condições medianas, que basta olhar para nós. Se a gente quer entender a classificação de um espírito mediano, é só isso que nós estamos jogando de forma mediana. É olhar para dentro de nós. Agora, quando você pega Irmã Dulce, quando você pega Madre Teresa de Calcutá, quando você pega Chico Xavier, citando alguns, aí o patamar, a estatura espiritual moral atinge outra ascendência. Então nós vamos aqui fazer essa viagem, por isso que é Kardec, a comunicação familiar, e aqui nós temos toda a estrutura da doutrina espírita, com o surgimento do Livro dos Espíritos, em 1857, com 501 perguntas, questão de Kardec. Depois nós vamos ter, no dia 1 de janeiro de 1858, ele irá lançar a Revista Espírita, um periódico espírita, que foi até 1869. Ele desencarna em março, mas o jornal espírita, a Revista Espírita de abril, já estava pronto. E depois, com o tempo, são outros que irão dirigir a Revista Espírita. Porque na época, quando o Livro dos Espíritos surge, ele tem uma expansão de divulgação muito grande. E as correspondências, os diálogos junto ao codificador é imenso. As dúvidas. E era necessário então criar uma comunicação com a sociedade espírita ou não espírita. Era preciso criar um meio de conversar, dialogar com a sociedade, para que a doutrina espírita não ficasse uma redoma, mas sim ele, na condição de um educador, como era, tendo como Pestalozzi o seu grande mestre, ele não iria deixar que esse perfil dele ficasse de forma assim, recolhida agora com a doutrina espírita. Pelo contrário, ele tem dentro de si o sentimento de acolher, de educar, de ensinar,
porque este era um perfil do codificador. Ele era professor, ele era educador, ele era da área da pedagogia. Era um homem que desenvolveu mais de 20 trabalhos de propostas de ensino público para o governo francês. Vocês estão entendendo com quem nós estamos comentando? Na época, mais de 20 trabalhos propostos de ensino público para o governo francês. Na condição de educador que ele era, o professor Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só que no dia 18 de abril de 1857, o professor Rivail desencarna, entre aspas, porque nesse dia nasce Allan Kardec. O nome que ele traz nas orientações que ele tem, íntimas dos espíritos, quando ele foi um sacerdote druida, na época dos celtas. E aí, professor Herculano Pires, jornalista, um homem que espírita, irá trazer uma definição que eu acho muito importante no livro do biógrafo francês André Morel, quando ele diz que se não fosse a serenidade druídica de Kardec, mas a condição intelecto-moral, científica do professor Rivail, as mesas girantes não passariam de frivolidades. Sabe o que significa? As mesas girantes na época estavam sendo assento nos cafés de Paris. As pessoas se reuniam nos cafés de Paris para ver as mesas bailarem, para dialogar com os espíritos que se manifestavam utilizando as mesas, mas com intuitos corriqueiros da vida social. Então, se não fosse Kardec como o druida e o professor Rivail como pesquisador e observador, nós não teríamos a doutrina espírita. Nós teríamos sim o homem ainda mais fincado em bisturi e em anatomia. Porque a época era da ascendência do materialismo, com o positivismo de Auguste Comte, que vai nascer então uma propulsão necessária para a evolução na época da tecnologia, da ciência, afastando-se da religião. Nós já comentamos isso na outra oportunidade. Por isso a importância que esta obra é um homem que não tinha hora para dormir. Se você pegar os 12 anos da Revista Espírita, e se você vê o material produzido dessas obras, que vão ocorrer as reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando ele estabelece no dia 1 de abril de 1858, a primeira casa centro espírita organizado. Quem nasce, faz nascer o movimento espírita no mundo é Kardec. Quando ele começa com as suas viagens em 1862, estabelecendo no interior da França a orientação, o contato, os seminários, os congressos, como conhecemos, as palestras, com o espiritismo nascente. E aí nós vamos ter essas obras maravilhosas que constituem a doutrina espírita. O que ocorrerá amanhã, dar como exemplo, e depois vou divulgar o que ocorrerá à tarde, hoje às 19 horas, ela é uma parte de um processo maior da doutrina espírita. Sendo ciência, filosofia e religião,
Não tem como aprender doutrina espírita em 6 meses, 3 meses. Certa feita, Chico Xavier foi encontraram amigos, encontraram na casa dele, ele no cantinho, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, já idoso. E perguntaram: mas Chico, você está aí lendo, estudando? Sim, meu filho, temos que estudar sempre. E tem pessoas que querem, às vezes, conhecer uma doutrina como o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, em 2 meses, em 3 meses, em curso online. Não é? Não. É necessário muito mais tempo para conseguirmos essa cultura doutrinária. Muito bem. E aí nós vamos ter a Revista Espírita, que foi editada por Kardec, durou, como está ali, 12 anos, né? Até 31 de março de 1869 foi Kardec. Um detalhe, hein? Até a última edição, ele inicialmente começou do bolso dele. Ele pediu ajuda para um amigo chamado Sr. Tiedemann, e ele não quis investir para ajudar. E aí nós vamos ver lá em Obras Póstumas, ele pediu orientação para o Espírito de Verdade, os Espíritos, através da mediunidade da senhora Hermance do Fogo. Quando os Espíritos falam: compete a você o trabalho da divulgação através desse periódico. E esse periódico até hoje ele existe, a Revista Espírita. É onde então ele mantinha um diálogo com a sociedade, com os espíritas que estavam surgindo. O espiritismo, a doutrina espírita, teve um avanço que nem o próprio codificador esperava assim tão de pronto, uma expansão da doutrina espírita. E é justamente que ele começa então, mensalmente, o primeiro periódico, que foi janeiro de 1858, ele passa a trazer em 36 páginas o primeiro jornal da Revista Espírita. E aí ele faz toda a estrutura e ensaio, é um laboratório também para os posteriores livros. Ali ele irá então manter o intercâmbio com os espíritas e simpatizantes, contribui para a divulgação da doutrina espírita, e como uma nova ciência que surgia, era necessário tomar cuidado com a credulidade excessiva e também com o ceticismo exacerbado que campeia para o materialismo. Era justamente esse equilíbrio que era necessário encontrar dentro da postura sempre do bom senso, como Camille Flammarion irá falar, do codificador. Porque, antecipando, não é o nosso tema, quando se trata no terreno da mediunidade, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, né, Denise? A gente precisa tomar cuidado com a credulidade excessiva e também com o ceticismo, o materialismo. Então nós precisamos ter bastante cuidado. Nós tínhamos, na época, eu me lembro, Denise e Adeilson, quando eu estou iniciando na doutrina, mas naquela época eu não sei nem se era o que eu era. Eu estava aprendendo ali junto com meu pai, com a minha mãe, nas reuniões de estudos, e depois tinha a reunião prática dos estudos e da prática mediúnica, em que eu fui alicerçando diante da mediunidade ostensiva, fui me educando, aprimorando. E lá, eu lembro até hoje, tinha uma senhora que não podia desencarnar. Uma pessoa que na outra semana ela dava mensagem.
Desencarnava uma pessoa, na outra semana ela estava dando mensagem. Isso se tornou comum. Observou-se, né, que começou a se tornar uma prática comum. E ela então, a gente pôde perceber, não eu que estava ali ainda em aprendizado, mas os dirigentes perceberam que ela estava num processo de animismo. Vocês estão percebendo como a questão da mediunidade é algo complexo? Por isso que é a ciência espírita? Agora, não pode, graças a Deus, dentro da educação espírita, o meu pai orientou, chamou-a para a orientação com muita amorosidade e chamou para uma outra sala, não foi no meio dos trabalhadores, no meio do público. Olha, você tem que parar que você é mineiro. Eu já vi isso. Já fui numa reunião lá em São Paulo, o dirigente chegou na hora para o médico que estava no intercâmbio e falou: pode parar que isso daí é tudo tua cabeça. Isso não é doutrina espírita, isso não é um dirigente, desculpa, com orientação doutrinária espírita. Então tem que chamar, orientar, com amor, com carinho. Agora, se a pessoa se melindrar, o problema agora é dela, não é? Aí a pessoa que não está querendo. Aí Kardec fala no Livro dos Médiuns que a pessoa que está iniciando na tarefa mediúnica, se ela não sabe ouvir o conselho dos mais experientes, fica melindrada, vou procurar outro centro, que esse centro só me persegue, não é? Infelizmente, vai ver lá o que a Kardec fala, obsessões, não é? As obsessões simples. Tem que tomar muito cuidado. Então, né, na revista espírita, nós vamos ter o quê? A exposição da defesa dos fundamentos da doutrina, ensaios doutrinários, ensino moral de Jesus, os estudos do fenômeno mediúnico, a dissertação de espíritos, a evocação de espíritos, os comentários de jornais, as respostas às cartas que Kardec efetuava, falava sobre as viagens, né? E o Jornal de Abril já estava pronto antes de sua desencarnação. Muito bem, é ali no Livro dos Médiuns, no capítulo que fala do método, ele irá dizer para os iniciantes: quer conhecer o Espiritismo? Está lá no item 3. Diz: o caminho é o que é o livro O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e acompanhando as edições da Revista Espírita. Está lá no capítulo que está aí, tem 35 métodos, capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que continua atualíssimo para o conhecimento da doutrina espírita. Muito bem, e olha só os espíritos que eu falei para vocês, está dando para ler aí? Olha só os espíritos que compuseram essa pleiade de espíritos superiores, aqui só tem alguns, que orientaram Kardec na codificação espírita. Vou ler: João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, que foi um médium notável. E aí Kardec coloca etc, etc, etc. Ele colocou só alguns. Esses são os espíritos que ajudaram principalmente a responder as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos a gente não sabe o que é mais belo, se é a pergunta do Kardec ou a resposta dos Espíritos. Mas eu tenho certeza que se não tivesse as perguntas de Kardec, nós não teríamos o Livro dos Espíritos. Mas lá a pergunta começa, por exemplo, o que é Deus? Estou trazendo uma pergunta. Kardec pergunta lá mais à frente: onde estão as leis divinas? Enquanto lá nos cafés a pergunta era: eu vou casar? Eu vou arrumar um rico? Hoje seria: eu vou ganhar na Mega? Não é? O que eu posso saber do meu sócio? Ele está me ajudando ou ele está me prejudicando?
que eu estou desconfiado dele, né? Essa era os cafés. Será que o coxa vai conseguir se reerguer? Não é? E nós estamos vibrando que sim, porque é uma instituição maravilhosa, o Atlético do Paraná. Deixa eu mudar aqui, a mensagem amanhã sou eu. Mas eu sou neutro para falar, porque amanhã que meu time joga com o líder do campeonato, Botafogo, do Rio de Janeiro. E isso mesmo, médium entra no shopping, entra para assistir jogo, não é? Tudo normal, tem CPF. Eu sou tão atual que eu prefiro usar SIC, né? E amanhã meu time irá jogar. Ele é furacão, eu sei que ele é furacão. E irá jogar o meu Verdão, Palmeiras, vai jogar com o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Vou estar aqui trabalhando, viu? Vamos estar trabalhando. Então, eu trouxe isso porque nessas reuniões, quem que vai ganhar? Quanto vai ser o jogo? Vocês estão entendendo? E um dia, Adeus, eu estava numa reunião, tinha acabado de terminar a psicografia, e estava, logo em seguida, estaria jogando em São Paulo, no Allianz Parque. Olha como fala bonito, Allianz Parque. Palmeiras e São Paulo. E aí, uma pessoa lá, eu comentei sobre essa questão para brincar, para desanuviar um pouco, e a pessoa perguntou quanto seria mais ou menos o jogo. Aí eu escutei, o Abelha brincou. O Abelha ele brinca, é um espírito. Desencarnados somos nós. Desencarnados somos nós. Chega no centro espírita e fica assim. Né? Não pode sorrir. Meimei era um espírito vaidoso, sabia? Chico falava que ela entrava com colar, um batom. As mulheres estão tudo felizes aqui. Né? E o Abelha falou, fala que vai ser 4-0. Foi aquele jogo que a gente precisava ganhar. E o final do jogo foi 4-0. Quando o Rafael Veiga, que é aqui do Coxa, fez o quarto, não parava o meu WhatsApp. Não parou o meu WhatsApp. O pessoal querendo saber outras coisas. Não dá para perguntar para o Abelha. Sim, na realidade foi uma brincadeira e deu certo. Não foi que o Abelha sabia. É que foi uma coincidência mesmo. Vamos analisar, né? Não foi que ele adivinhou. Ele brincou e outra coisa, porque eu fiquei sabendo que ele era São Paulino. A mãe dele me falou que ele era São Paulino. Queridos, então nós vamos ver, olha aí, na Revista Espírita, total de 93 mensagens que falam de comunicação familiar. Não é Platão que deu a mensagem, não é Sócrates que deu a mensagem. São espíritos medianos, comuns, que Kardec estabeleceu a comunicação, perguntou, manteve contato com eles lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de médiuns seguros, médiuns educados, preparados. Então nós temos 93 mensagens de cunho familiar, em que o codificador estabelecia um diálogo, não para estabelecer curiosidade, mas para aprender com os espíritos as questões do mundo espiritual. Então olha que manancial é essa revista espírita. E aí depois lá no Céu e Inferno, que é essa obra maravilhosa, nós vamos ver que o inferno é um estado interior e não uma localidade em si. E o céu, por sua vez, também. Não é? Enfim, não vamos entrar aqui, não é o tema. Olha lá, Kardec conversa com 67 espíritos. Espíritos felizes. Ele vai lá conversar, entender o que é esses espíritos felizes. Quem trabalha aí na psicologia, na psiquiatria,
é mapear o psicológico, o moral desses espíritos. Então, ele catalogou, esse espírito ele é um espírito feliz, não é? E aí ele pega os espíritos condições medianas, eram 6. Olha, ele conversou com espíritos sofredores, 10. Conversou com 9 espíritos suicidas. Aí tem pessoas que falam que o espírito suicida não comunica, não vai comunicar. E aqui nós temos um trabalho maravilhoso, aqui na casa, com os suicidas. Trabalho maravilhoso, extenso, intenso. Depois nós temos ele falando com espíritos criminosos arrependidos. Olha com quem o Kardec conversa, dialoga. Ele dialoga com espíritos endurecidos e com espíritos que estão em expiações terrestres. 14, 67 espíritos. E aí é que nós vemos, no comentário da questão 935, olha só, ele diz: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio, olha como ele coloca, de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. E aí eu estava conversando com o nosso amigo irmão Adeilson, e nós vamos tratar disso rapidamente no final da nossa exposição. Todo médico é cardiologista? Certo? Preste atenção nisso que nós vamos desenvolver essa questão. Vocês aclarar. Todo médico é cardiologista? A resposta é não. Então, preste atenção nisso daí. Então, veja que nós podemos entrar em contato com os nossos parentes. E aí, eu sempre trouxe aqui, e fecha o nosso tema, eu sempre coloquei e falei em palestras de forma rápida. Hoje a gente vai ler 2 slides aqui para vocês, tá? Olha o que o codificador na Revista Espírita de janeiro de 1858, está aí, ó. Olha o título: Evocações Particulares.